E aí pessoal, meu nome é Newton. A gente vai fazer agora o vídeo tutorial de número 37 sobre o programação para iOS, diretamente para o canal Mr. Apple BR. Bom, no vídeo passado a gente colocou o alerta na tela, certo? Fez a interface, construiu a interface, conectou a interface no código e agora a gente vai começar a utilizar os elementos que a gente colocou na interface. Então pronto, para começar o aplicativo parecer um pouco mais funcional, vamos testar aqui agora a leitura do valor do slider, tá? Em toda vez que a gente alterar o slider, eu vou simplesmente, apenas para testar, escrever aqui na tela o valor do slider, é %f, e aqui eu vou chamar de sender.value. Então toda vez que a gente alterar o slider, vai imprimir aqui na tela o valor desse slider, tá? Deixa eu compilar aqui agora. Vamos ver. Cadê aqui o simulador? E vamos ver se funciona. Ó, vou botar aqui para ficar mais visível. Repare que toda vez que a gente muda o slider, o valor muda, tá vendo? Para 1, que é o mínimo, e 100, que é o máximo. Agora repare que ele está com uma precisão absurda, uma precisão de 6 casas decimais. A gente não precisa de tudo isso. A gente pode pegar simplesmente o inteiro, tá? Então a gente não vai utilizar o número ponto float, no caso com ponto flutuante. A gente vai usar o inteiro. Para isso, deixa eu dar um outro nslog aqui, certo? O valor inteiro é %i valor inteiro. Valor inteiro é uma variável que a gente vai criar aqui agora, certo? E eu vou usar uma função chamada LRoundF, certo? Peraí, um minuto que eu explico. Bom, essa função LRoundF, ela arredonda qualquer número float, certo? Para um inteiro mais próximo. Então, se eu tenho 3,1, ela arredonda para 3. Se eu tenho 3,8, ela arredonda para 4, por exemplo. Então, eu vou pegar o valor do slider, arredondar para um inteiro mais próximo e vou apenas imprimir. Então, vamos testar aqui se funciona. É importante a gente testar, porque se isso não funcionar, a gente já sabe, não pode avançar para o próximo passo. Então, ó, 53.6 é 54. 53.3, ele manteve 53, tá vendo? Então, essa função realmente funciona. Agora, é o seguinte, a gente, em diversos momentos, em diversos lugares do aplicativo, a gente vai precisar utilizar e vai precisar ler o valor do slider. Então, para isso, a gente deveria, muito mais prático e cômodo, armazenar, certo, o valor desse slider em uma variável de instância, ou instance variable, variável de instância. Qual é a diferença de variável de instância para a variável do método, que no caso é essa variável daqui? A diferença é que valor inteiro é criado no início do método e ele morre assim que esse método acaba. Então, se eu quiser ler essa variável, eu não posso. Apenas quem pode ler essa variável é o método sliderAction. Então, para isso, eu vou criar uma variável dentro do implementation, da implementação, certo? E essa variável vai ser valor slider, ok? Então, aqui eu vou apagar esse nslog, tá? Então, eu vou colocar o valor slider, apagar aquele inteiro, e vou colocar o valor slider aqui, certo? Eu vou simplesmente armazenar em valor slider, o valor que está no slider inteiro, toda vez que esse slider mudar de valor. Para confirmar isso, eu vou acrescentar no nosso alerta a leitura do valor do slider. Então, deixa eu criar uma string, NSString, tá? Criar um objeto chamado texto, certo? Da forma como eu criava string nos vídeos anteriores, eu acho que mudou um pouco também, tá? Mas acompanhe como é que se cria agora. Primeiro você coloca aqui a prévia da string, certo? O valor
selecionado é %i, e aqui agora eu vou colocar valor do slider. E no lugar da mensagem, eu vou colocar esse texto, tá? Ele apresentou um erro. Qual foi esse erro? Deixa eu ver aqui. Ah, sim. Ok. Desculpa. A string não é assim que se cria. Então, entre colchetes você coloca NSString, string with formato, e aqui agora você coloca, certo, o formato da sua string, certo? Foi mal, totalmente me esqueci agora, não sei o que teve. Mas vamos lá. Feito isso, eu criei a string texto, e agora, no nosso alerta, ele vai imprimir o texto, o valor selecionado é e o valor do slider, tá? Vamos testar. Quando eu apertar o me aperte. Opa, acabei sem querer mostrando para vocês um bug que eu ia mostrar depois. Mas é o seguinte, mudei o slider de posição, certo? Ele leu 32, mudei o slider aqui, 63. Agora, se eu parar o programa e executar de novo, e apertar o botão a primeira vez, ele vai dizer que o valor selecionado é 0. Bom, por que o valor é 0 se ele não está lendo? O que aconteceu aqui? Muitos de vocês já devem ter imaginado, mas eu vou explicar aqui. A gente só faz a leitura do valor do slider e coloca nessa variável valor slider quando o slider se move. Então, se a gente apertar o botão a primeira vez antes do slider se mover, o valor que vai estar em valor slider nessa variável é o valor inicial, o valor padrão, que é 0. Então, na hora que eu apertar o botão, eu vou estar lendo o valor 0 dela. Como que a gente pode resolver isso? Bom, eu sugiro, certo, a gente utilizar o método viewDidLoad, que é um método que é chamado quando uma view é carregada na memória. Então, assim que a view for carregada na memória, a gente vai inicializar em valor slider, certo? O valor que estava no slider, que é 50. Outra forma da gente fazer isso, ao invés de a gente colocar 50 diretamente, por que colocar 50 diretamente é ruim? Porque caso a gente altere o valor inicial para, sei lá, 30 na interface, a gente vai ter que voltar aqui e alterar para 30 de novo. Então é muito mais fácil eu ler simplesmente, certo, o valor que está no slider. Nesse caso, eu vou acessar ele com o self, slider. Opa, cadê? Ah, desculpa, não coloquei. Vamos voltar aqui. Só um minuto, eu esqueci de conectar o slider no código. Clico no slider e adiciono ele no meu código aqui. Vou chamar ele de slider, vou criar um outlet. Pronto. Só foi isso que eu esqueci de fazer. Vou voltar aqui. Pronto, agora a gente pode continuar. Self.slider.value. Eu vou armazenar esse valor, certo? No valor slider. Pronto, simples assim. Agora, quando a gente compilar o nosso programa, como o valor inicial é 50 inteiro, a gente não precisa se preocupar. Deixa eu ver se ele não vai acusar nenhum erro. Não acusou. Quando eu apertar aqui a primeira vez, ele já mostra 50, independente de eu ter movido ou não. Primeira vez no caso, certo? 69. Bom, o que mais a gente pode fazer? Agora que a gente já tem, por exemplo, o primeiro elemento a se mostrar na interface, aliás, não, deixa eu ver o que a gente vai fazer. Pronto, vamos gerar agora, certo, o número aleatório. Onde que a gente vai gerar o número aleatório? Deixa eu colocar aqui. Criar nova variável de instância, int, e eu vou colocar essa variável chamada número aleatório. Então no viewDidLoad, eu vou dizer que número aleatório vai ser igual a... Existe uma função chamada arc_for_random, que essa função ela gera um número aleatório, certo? Aproximadamente entre 0 e eu acho que 2 bilhões. Bom, como o nosso slide não vai nem próximo de 2 bilhões, a gente vai ter que manipular esse número para que ele vá entre 0, no caso entre 1 e 100, que é o nosso range, o quanto o nosso slider vai. Existe uma técnica, uma forma que a gente pode fazer isso, que é achando o resto da divisão desse número pelo número máximo que a gente quer. Se a gente quer no máximo que ele chegue até 100, então a gente pode utilizar arc_for_random %100. Deixa eu colocar aqui entre parênteses, certo? E dessa forma, a gente vai ter o porcento, por exemplo, se eu tenho 13 dividido por 4, bom, 13 dividido por 4 é 3, certo? Sobra 1.
Então, se aqui fosse, por exemplo, int i igual a 13%4, o i ia ser igual a 1. Por quê? Porque o i vai ser o resto da divisão de 13 por 4. E o resto da divisão é 1. A divisão é 3, sobra 1. Então aqui, independente do número que for, eu vou procurar sempre o resto da divisão por 100. Então ele nunca vai ser maior que 100. Porque se ele chegar a ser 100, por exemplo, ele, em vez de ser resto 100, ele passaria a ser o valor. Ele acrescentaria 1 no valor. Então, dessa forma, com essa função daqui, eu vou ter um número sempre de 0 a 99. Como eu quero de 1 a 100, eu simplesmente coloco 1 mais na frente. Então, dessa forma, a gente vai estar gerando um número aleatório que vai de 1 até 100. Vamos verificar se esse número, se isso está funcionando. Vamos colocar aqui. O número selecionado é número selecionado do slider, certo? Pulo uma linha e o número aleatório é %i. Deixa eu vir para cá agora. Número aleatório. Vamos testar se funciona. Deixa eu ver agora. Bom, quando eu botar minha aperte, ele vai achar o número aleatório selecionado 50 e o aleatório 44. Apertar de novo, 44 e o número 50. Bom, o que foi que está acontecendo aqui? Independente do que eu aperte, ele vai estar sempre 44. Por que isso? A mesma coisa. A gente só vai estar gerando o número, só estamos gerando o número aleatório, certo? No view did load. A gente não está mais atualizando esse número aleatório. Então a gente pode simplesmente, uma solução, é copiar esse código daqui e colocar esse código no final. Sempre quando a gente apertar no botão, a gente vai estar gerando um número aleatório. Deixa eu ver se essa solução momentânea funciona. Vamos lá, aperte. Número aleatório é 98. Me aperte, número aleatório é 18. Então, menos uma coisa a se fazer, certo? O número aleatório é 12. Funcionando. Fechar o programa, tá? E no próximo vídeo a gente vai dar mais passos. A gente vai começar a utilizar os elementos da tela. Vamos começar a preencher aqui. Por exemplo, já que a gente já gerou o número aleatório, a gente vai começar a colocar esse número aleatório, por exemplo, nesse label. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir nossos vídeos, certo? Não esqueça de se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Twitter e até a próxima.